Bem-vindos ao curso de Teologia Pastoral. Estamos prestes a explorar os requisitos e características essenciais para aqueles que se sentem chamados ao ministério pastoral. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade de estudo. A colaboração de cada um é fundamental para o progresso deste curso. A dedicação e empenho nos estudos são a chave para absorvermos o máximo de conhecimento possível. Estejam preparados para uma jornada de aprendizado enriquecedora e desafiadora. Desejo a todos uma excelente exploração das qualificações do vocacionado neste capítulo. Estou ansioso para discutir e trocar ideias com vocês. Até breve! Neste capítulo, aprofundarei a análise das responsabilidades centrais do pastor, desbravando as múltiplas dimensões que compõem o intricado mosaico do ministério pastoral. Ao longo dessa exploração, meu objetivo é destacar as atribuições fundamentais que permeiam o cuidado do rebanho, as obrigações litúrgicas, a visão missionária e a administração eclesiástica. Começando pelo cuidado do rebanho, compreendo a importância vital de prover alimento espiritual, guiando-me pela analogia de pastores de ovelhas que dedicavam suas vidas a conduzir os rebanhos aos melhores pastos. Neste contexto, a responsabilidade de fornecer uma dieta espiritual sólida, representada pela Palavra de Deus, destaca-se como um compromisso central. Aprofundar-me-ei na compreensão de que, assim como o corpo necessita de alimento para subsistência e saúde, o espírito também requer essa nutrição constante. Além disso, abordarei a necessidade de proteger o rebanho contra ensinos falsos, orientar em momentos cruciais e aplicar disciplina quando necessário para manter a ordem moral e espiritual. Esses aspectos do cuidado pastoral se assemelham ao trabalho do guardador de ovelhas, que utiliza o cajado para orientar a formação do rebanho. Passando para as obrigações litúrgicas, explorarei o papel do pastor como líder nos serviços congregacionais e nos ritos específicos, como batismos, casamentos e ofícios fúnebres. Destacarei a importância da autoridade espiritual do pastor na condução dessas atividades, desempenhando o papel de sacerdote ao conduzir o rebanho à adoração e profeta ao pregar a palavra de Deus. A visão e consciência missionária também serão foco, onde me aprofundarei na compreensão de que a evangelização universal é uma tarefa fundamental da Igreja. Como pastor, devo motivar, treinar e desenvolver métodos para viabilizar a ação missionária, reconhecendo que esta é uma responsabilidade compartilhada por todos os membros da congregação. Por fim, abordarei o papel do pastor como administrador, destacando a importância da delegação, coordenação e tomada de decisões ágeis. Compreenderei meu papel não como um faz-tudo, mas como um agente que capacita outros membros da Igreja a contribuir para o bem comum, garantindo o bom andamento dos trabalhos eclesiásticos. Nesta jornada de exploração, buscarei não apenas entender teoricamente, mas também internalizar essas responsabilidades, reconhecendo a complexidade e a nobreza do ministério pastoral e comprometendo-me a crescer continuamente para cumprir de maneira eficaz essas atribuições fundamentais. No slide, intitulado Cuidado do Rebanho, Alimento, Proteção, Orientação e Disciplina, vou explorar as principais responsabilidades que assumo como pastor no zelo pelo bem-estar espiritual da congregação. Neste ponto crucial da nossa jornada, destaco a analogia inspiradora dos pastores de ovelhas, cujas vidas eram dedicadas a garantir que seus rebanhos tivessem acesso aos melhores pastos e águas potáveis. Assim como eles, reconheço a importância vital de prover alimento espiritual consistente. Assumo o compromisso de me esmerar no conhecimento das Escrituras, utilizando o púlpito como a mesa do banquete espiritual, onde as pregações são sólidas, bíblicas e nutritivas. Entendo que, da mesma forma que o corpo precisa de alimento para subsistência e saúde, o espírito anseia por uma dieta rica na palavra de Deus. Além disso, reconheço o papel crucial da proteção espiritual. Como Paulo alertou a Timóteo, há momentos em que a congregação pode não suportar a sã doutrina. Assumo a responsabilidade de ser vigilante contra ensinos falsos, considerando-os como um câncer que ameaça a saúde espiritual do rebanho. Essa proteção estende-se também à preservação contra influências prejudiciais, como o materialismo, a carnalidade e a falsa ciência.
A orientação torna-se outra peça fundamental desse cuidado pastoral. Reconheço a importância de estar equipado com conhecimento e métodos eficazes para aconselhar a congregação. Seja por meio do ensino sistemático, pregações regulares ou aconselhamento individual, estou ciente de que orientar demanda tempo e dedicação. O púlpito representa a mesa de refeições, mas o gabinete pastoral é o cenário da orientação, onde aconselhamento coletivo e individual são oferecidos. Por último, mas não menos importante, está a disciplina. Assumo o papel de guiar o rebanho com o cajado, impondo a ordem necessária ao funcionamento da igreja. Compreendo que a disciplina não é um ato de autoritarismo, mas uma medida necessária para garantir a ordem moral e espiritual da comunidade. Meu compromisso é garantir que a disciplina seja exercida com amor, visando sempre ao bem-estar do rebanho como um todo. Em resumo, este slide encapsula a minha firme determinação de assumir as responsabilidades do cuidado pastoral com diligência, reconhecendo que cada aspecto, desde o fornecimento de alimento espiritual até a aplicação da disciplina, é essencial para o florescimento espiritual da congregação que me foi confiada. No slide, intitulado Alimentando as Ovelhas, o papel vital do pastor, abordo a significativa responsabilidade que assumo como provedor espiritual da congregação, reconhecendo a importância central da palavra de Deus. Este ponto destaca a essência do meu papel como pastor, sendo provedor espiritual da comunidade. O título Alimentando as Ovelhas ilustra a analogia bíblica que compara a palavra de Deus ao alimento sólido necessário para o desenvolvimento espiritual. Em primeiro lugar, compreendo que, da mesma forma que o corpo necessita de alimento para subsistência e saúde, o espírito demanda uma dieta equilibrada de princípios bíblicos. A palavra de Deus é comparada ao alimento sólido, e essa metáfora ressoa profundamente na minha abordagem pastoral. Meu compromisso é esmerar-me em conhecer as Escrituras, não apenas superficialmente, mas em sua profundidade, para que eu possa fornecer à congregação uma dieta espiritual consistente. Analiso o papel central do púlpito como a mesa do banquete espiritual, onde as pregações são mais do que meras palavras, são um manancial de verdades bíblicas sólidas e relevantes. A importância do conhecimento bíblico é ressaltada, não como uma formalidade, mas como uma ferramenta essencial para a transmissão eficaz desses ensinamentos. Além disso, reconheço que a habilidade de comunicar esses ensinamentos de maneira clara e acessível é crucial. A congregação deve ser capaz de compreender e aplicar as verdades bíblicas em suas vidas diárias. Desse modo, comprometo-me não apenas a aprofundar meu próprio entendimento, mas também a desenvolver habilidades didáticas que tornem a mensagem acessível a todos os membros da comunidade. Em resumo, este slide destaca meu compromisso inequívoco de desempenhar o papel vital de provedor espiritual, reconhecendo que o alimento sólido da palavra de Deus é essencial para a saúde espiritual da congregação. Este é um chamado sagrado que aceito com seriedade, ciente de que, ao alimentar as ovelhas espiritualmente, estou contribuindo para o florescimento e a maturidade da comunidade que lidero. No slide, sob o título Defendendo a Fé, Proteção e Vigilância Pastoral, vou aprofundar meu papel na salvaguarda da congregação contra ensinos falsos, reconhecendo a importância crucial dessa responsabilidade. Este slide aborda um aspecto vital do meu papel como pastor, a proteção da fé da comunidade contra ensinos fraudulentos. O título Defendendo a Fé expressa a natureza proativa e comprometida desse papel, destacando que não apenas mantenho a fé, mas a defendo ativamente. Primeiramente, abordo a instrução de Paulo a Timóteo, que ressoa como um alerta temporal sobre a possível rejeição da sã doutrina. Isso não apenas sublinha a seriedade da ameaça, mas também destaca a responsabilidade pastoral de estar atento a qualquer desvio doutrinário que possa comprometer a saúde espiritual da comunidade. É crucial ressaltar que essa defesa não se limita apenas ao âmbito doutrinário. A proteção se estende para além, abrangendo influências prejudiciais que possam se infiltrar na igreja. Assim como um pastor atento ao seu rebanho, estou comprometido em identificar e neutralizar qualquer ameaça espiritual que possa surgir. Neste ponto, reconheço que a ministração de falsos ensinos na igreja é equiparada a um câncer espiritual que deve ser tratado com urgência.
Assumo a responsabilidade de instruir a congregação acerca das ameaças potenciais, capacitando-os a discernir entre o que é genuíno e o que é distorcido. Além disso, destaco a importância da proteção contra influências prejudiciais como o materialismo, a carnalidade e falsas formas de conhecimento. O pastor, como guardião espiritual, deve manter a congregação imune a essas influências que podem minar a vitalidade espiritual. Este slide reforça meu compromisso com a defesa ativa da fé, protegendo a congregação contra ensinos fraudulentos e influências prejudiciais. Assumo esse papel não apenas como uma obrigação, mas como uma expressão de amor e zelo pelo bem-estar espiritual da comunidade que lidero. No slide, intitulado Guiando nas Encruzilhadas, a tarefa de orientação pastoral, vou aprofundar minha abordagem sobre a responsabilidade crucial de orientar a congregação em momentos críticos. Neste slide, exploraremos uma faceta significativa do meu papel pastoral, a orientação do rebanho em momentos cruciais. O título Guiando nas Encruzilhadas evoca a imagem do pastor como um guia confiável, especialmente quando a congregação se encontra em encruzilhadas importantes da vida. Primeiramente, destaco a natureza crítica desses momentos, reconhecendo que as decisões tomadas podem ter um impacto duradouro na vida dos membros da comunidade. Isso ressalta a responsabilidade intrínseca de fornecer uma orientação sólida e baseada nos princípios bíblicos. O pastor, como líder espiritual, é desafiado a possuir um profundo conhecimento, não apenas das Escrituras, mas também das nuances da vida cotidiana enfrentadas pelos membros da congregação. Destaco a importância de estar equipado não apenas teologicamente, mas também com um entendimento prático das situações que podem surgir. Além disso, abordo a necessidade de métodos eficazes de aconselhamento. Isso inclui tanto o ensino sistemático e regular dos princípios bíblicos em situações específicas quanto o trabalho particular no gabinete pastoral. A orientação não é uma abordagem única, mas uma combinação de métodos que se adequam às necessidades individuais. Um ponto crucial é o compromisso de dedicar tempo a essa importante tarefa. A orientação pastoral exige investimento de tempo, seja por meio de aconselhamento individual, ensino coletivo ou outras formas de interação direta. Este compromisso reforça a importância que atribuo à orientação como parte integrante do meu ministério. Em resumo, este slide destaca meu papel ativo na orientação do rebanho em momentos críticos. Como pastor, reconheço a responsabilidade de ser um guia confiável, oferecendo uma bússola espiritual nas encruzilhadas da vida. Isso não é apenas uma tarefa, mas um compromisso contínuo com o bem-estar espiritual da congregação que lidero. No slide, intitulado Disciplina Pastoral, mantendo a ordem no aprisco, vou aprofundar a discussão sobre a função crucial da disciplina pastoral na manutenção da ordem moral e espiritual da Igreja. Neste slide, abordarei uma dimensão vital do meu ministério pastoral, a disciplina para a manutenção da ordem moral e espiritual da Igreja. O título Disciplina Pastoral destaca a necessidade de correção e orientação, enquanto Mantendo a Ordem no Aprisco ressalta a analogia com o trabalho do guardador de ovelhas. Primeiramente, destaco a disciplina pastoral como uma função necessária para o bom funcionamento da Igreja no cumprimento de sua missão. Assim como o guardador de ovelhas usa o cajado para orientar a formação do rebanho, o pastor cristão não pode negligenciar o trabalho de correção de membros que, por qualquer motivo, prejudiquem a ordem no aprisco. Faço uma comparação entre o cajado utilizado pelo guardador de ovelhas e a função disciplinar do pastor. O cajado é uma ferramenta que orienta e corrige, e assim, destaco a importância da disciplina pastoral como um meio de orientar e corrigir os membros da congregação. Isso é feito não com uma abordagem punitiva, mas com o objetivo de manter o bem-estar de todo o rebanho. Além disso, destaco que a disciplina pastoral não se limita apenas à correção de membros indisciplinados, mas também envolve a proteção contra influências prejudiciais, como o ensino fraudulento dos falsos mestres, materialismo, carnalidade e falsa ciência. A disciplina, nesse contexto, é um ato de zelo pelo corpo de Cristo. Em resumo, este slide enfatiza meu compromisso com a disciplina pastoral como uma ferramenta essencial na manutenção da ordem moral e espiritual da Igreja.
Assim como o guardador de ovelhas usa o cajado para guiar e corrigir, vejo a disciplina pastoral como parte integrante do meu chamado para garantir que a igreja permaneça no caminho certo, em conformidade com os princípios bíblicos e a vontade de Deus. No slide, intitulado Liderando a Adoração, Papel Litúrgico do Pastor, vou aprofundar a exploração do meu papel como líder nos serviços congregacionais em ritos específicos, como batismos, casamentos e ofícios fúnebres. Neste slide, destaco a minha responsabilidade como líder nos momentos de adoração e nos ritos especiais da comunidade. O título Liderando a Adoração enfatiza a importância do meu papel na condução dessas atividades sagradas. Primeiramente, abordo a liderança nos serviços congregacionais, destacando que como pastor, sou o condutor da congregação durante os cultos públicos. Isso inclui a ministração da palavra, a condução da adoração e a liderança espiritual durante esses momentos. Destaco a relevância da autoridade espiritual do pastor nesses contextos, ressaltando que essa autoridade é concedida pela preparação intelectual, moral e espiritual. Em seguida, exploro a minha função nos ritos específicos, como batismos, casamentos e ofícios fúnebres. Aponto que, nesses momentos cruciais da vida da comunidade, sou o representante legal da Igreja e de Deus. Destaco a importância da minha consagração e preparo para conduzir esses ritos de maneira significativa e alinhada aos princípios da fé. Além disso, ressalto que, como pastor, atuo como sacerdote ao conduzir o rebanho à adoração e como profeta ao proclamar a palavra de Deus durante essas cerimônias. Destaco como o meu chamado, preparo intelectual, moral e espiritual me capacitam para ser o portador da autoridade espiritual necessária nessas ocasiões. Em resumo, este slide destaca a minha liderança nos momentos de adoração e nos ritos específicos, enfatizando a importância da minha autoridade espiritual, preparo e consagração nesses contextos litúrgicos. Isso reflete meu compromisso em desempenhar essas funções com diligência e respeito à santidade desses momentos na vida da comunidade. Neste slide, intitulado Além das Fronteiras, Desenvolvendo uma Igreja Missionária, exploraremos a dimensão crucial da visão e consciência missionária no ministério pastoral. O título Além das Fronteiras destaca a ideia de expansão, incentivando o pastor e a igreja a ultrapassarem os limites físicos e espirituais em direção à missão evangelizadora. Primeiramente, abordo a importância da visão missionária do pastor. Destaco que uma igreja saudável não é apenas focada internamente, mas também possui uma perspectiva voltada para fora. Como pastor, é minha responsabilidade nutrir essa visão, inspirando a congregação a olhar além das fronteiras da igreja local e se engajar na missão de alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Em seguida, exploro a consciência missionária, ressaltando que essa consciência não deve ser restrita ao pastor, mas deve ser cultivada em toda a igreja. Destaco a necessidade de envolver os membros em treinamentos missionários, seminários e atividades práticas que os preparem para compartilhar o Evangelho com eficácia. O papel do pastor como líder missionário é enfatizado, não apenas como alguém que incentiva, mas como alguém que motiva, treina e desenvolve métodos eficazes para a ação missionária. Essa liderança não é apenas teórica, é prática e direcionada para a mobilização da igreja em direção ao cumprimento da grande comissão. Destaco que a missão evangelizadora não é uma tarefa exclusiva do pastor, mas um chamado coletivo. Incentivo a congregação a reconhecer que cada membro desempenha um papel vital no testemunho e expansão do reino de Deus. Em resumo, este slide destaca a importância da visão e consciência missionária, destacando o papel ativo do pastor como líder missionário na mobilização da igreja para além das fronteiras, participando ativamente na missão evangelizadora. Neste slide, conduzindo e coordenando, o pastor como administrador, adentraremos no âmbito da administração eclesiástica, delineando o papel fundamental do pastor como líder na condução eficiente dos assuntos da igreja. O título Conduzindo e Coordenando destaca a ação dinâmica necessária para liderar eficazmente a comunidade de fé. Primeiramente, abordo a importância da delegação. Reconheço que como pastor, não posso ser um faz-tudo. A habilidade de delegar responsabilidades é crucial para mobilizar os talentos e recursos dentro da congregação.
Destaco que a igreja é um corpo onde cada membro desempenha um papel vital, e a delegação eficaz permite que esses dons individuais contribuam para o bem comum. Em seguida, exploro a coordenação, ressaltando que liderar eficazmente envolve harmonizar as diferentes partes da igreja para que funcionem como um todo coeso. Destaco a importância de criar uma sinergia entre os diferentes ministérios e departamentos, promovendo a colaboração e a unidade. Abordo também a necessidade de tomar decisões ágeis. Reconheço que a administração eclesiástica envolve momentos de decisão que exigem prontidão e discernimento. Destaco a importância de buscar a sabedoria divina e de envolver a liderança da igreja nessas decisões, promovendo transparência e participação. Em resumo, este slide destaca o papel do pastor como administrador, enfatizando a importância da delegação, coordenação e tomada de decisões ágeis. Ao conduzir e coordenar eficientemente, o pastor contribui para o bom andamento dos trabalhos eclesiásticos, permitindo que a igreja cumpra sua missão de maneira eficaz. Neste slide, faremos uma síntese das atribuições exploradas neste capítulo, destacando o papel multifacetado do pastor como cuidador, líder e administrador na igreja. Primeiramente, abordaremos a dimensão de cuidador, recordando a responsabilidade vital de prover alimento espiritual, orientação, proteção e disciplina para o rebanho. Destacaremos a importância de cultivar um ambiente espiritual saudável que promova o crescimento e a maturidade dos membros da igreja. Em seguida, revisaremos a faceta de líder na adoração, enfatizando o papel do pastor como condutor espiritual durante os cultos congregacionais e em ritos específicos. Destacaremos a autoridade espiritual do pastor e seu papel como sacerdote e profeta nessas ocasiões sagradas. Por fim, exploraremos a função de administrador, lembrando a importância da delegação, coordenação e tomada de decisões ágeis para o bom funcionamento da igreja. Destacaremos como a liderança eficaz contribui para que a igreja cumpra sua missão de forma eficiente. Essa síntese reforça a ideia de que o pastor é chamado a desempenhar um papel diversificado, incorporando as responsabilidades de cuidador, líder e administrador. Ao abraçar essas atribuições com dedicação e sabedoria, o pastor contribui para o florescimento espiritual e a eficácia da igreja no cumprimento de sua missão. Parabéns por concluir o capítulo desta empolgante jornada pela teologia pastoral. Espero que tenha encontrado inspiração e conhecimento valioso sobre o nobre ofício do pastorado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer nossa comunidade de estudo. A participação de cada um é crucial para o sucesso deste curso. Estou ansioso para ouvir seus pensamentos e comentários sobre o que aprendemos até agora. Aguardo ansiosamente pelo retorno de todos para explorarmos juntos o próximo capítulo. Lembre-se sempre de dedicar-se e empenhar-se nos estudos, pois é através do esforço e da paixão que alcançamos o verdadeiro entendimento. Até breve, que esta jornada acadêmica seja enriquecedora para todos. Deus os abençoe.